Fala, meus amigos, beleza? Sou Alexandre Antônio, deixa o like, já vou logo, deixa o like. Se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, vamos pro nosso vídeo. Porque o SofaScore fez uma arte aqui, um quadrinho bem interessante, sobre os últimos 5 adversários dos times que estão brigando para não serem rebaixados. Os times que estão ali no furdúncio, ali na bagunça, aquele balaio de gato, que é o Z4, né? É o próximo dele. E aí eu vou falar para vocês os 5 jogos que restam para o Vitória. Eu vou começar pelo Vitória. O Grêmio tem 39, o Fluminense tem 37, o Grêmio tem 39. Não acho que o Grêmio é tão forte assim para ser rebaixado. Mas o Vitória, eu vou explicar para vocês que é o 13º. Ele tem 38 pontos. 1 ponto a mais do que o Fluminense, do que o Atlético Paranaense, do que o Criciúma e do que o Juventude, que é o primeiro ali na zona de rebaixamento. O Vitória tem uma sequência muito complicada. Então vou falar os 5 últimos jogos do Vitória, os 5 últimos jogos do Atlético Paranaense, o do Fluminense, Criciúma, Juventude e Bragantino. Essa galera aí que tá na briga para não ocupar as últimas 2 vagas, que para mim já é do Atlético Goianiense e do Cuiabá. Restam 2 vagas. E nesse momento, essas 2 vagas que restam estão sendo ocupadas pelo Juventude, que tem 37, mesmo número de pontos que o Fluminense, e do Bragantino, que tem 36, 2 pontos abaixo do Fluminense. Por que eu vou falar do Vitória, que tem 38 e está na 13ª colocação? Porque o Vitória tem uma sequência bem difícil, que é Criciúma fora de casa, confronto direto. O Criciúma vai jogar no seu estádio, com a presença da sua torcida, é um jogo bem difícil para o Vitória, esse jogo contra o Criciúma, fora de casa. Começa por aí. Depois o Vitória vai ao Engenhão jogar fora de casa contra o Botafogo, líder do campeonato. Aí é um jogo que o Botafogo não pode perder se não quer pagar aquele mico de novo que pagou no ano passado. Então um jogo bem complicado para o Vitória jogar no Engenhão contra o Botafogo. Até eu que sou tricolor vou torcer para o Botafogo nesse jogo. Depois de Criciúma fora, Botafogo fora, uma sequência de 2 jogos fora de casa. O Vitória pega o Fortaleza, que é o 3º colocado, no Barradão. Aí eles jogam em casa, mas é o Fortaleza que é o 3º colocado. Também não é um jogo fácil. Então uma sequência bem difícil, 2 jogos fora, 1 em casa e logo Fortaleza. Depois do Fortaleza, em casa também, lá no Barradão, eles pegam o Grêmio. Grêmio, que tem 39 pontos, está na 12ª colocação, está brigando ali pelo Sul-Americano, alguma coisa a mais. É um jogo também bem difícil para o Vitória da Bahia. E fecha o Campeonato Brasileiro encarando o Flamengo no Maracanã. Não sei em que condições o Flamengo vai estar, que atrapalha o Fluminense, ou em que situações o Fluminense vai estar também, se vai com o time reserva ou não. Acho que o Flamengo não briga mais pelo título. Mas não sei ali o G4 se pode complicar, não sei em que condições o Flamengo vai encarar esse último jogo contra o Vitória da Bahia, o Vitória brigando para não cair. É um jogo bem difícil. No natural, é um jogo bem difícil para o Vitória, essa última rodada contra o Flamengo no Maracanã. Vamos ver como é que o Flamengo vai encarar essa partida. Mas a sequência é bem ruim. Criciúma fora, Botafogo fora, Fortaleza em casa, Grêmio em casa e Flamengo no Maracanã. Então Vitória para mim é um dos grandes candidatos a ocupar as 2 últimas vagas no Z4 no final do campeonato. Aí vamos para a galera do 37, que é o Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma e Juventude. Atlético Paranaense tem um jogo mole, melzinho na chupeta, em casa contra o Atlético Goianiense, que já é o rebaixado. Mas tem aquela tranquilidade, já estou rebaixado, então vamos curtir, aí um time mais leve, sem pressão, acaba jogando melhor. Mas é um jogo que o Atlético Paranaense tem a obrigação de vencer, porque está jogando em casa contra o Lanterna. Eu acho que eles fazem os 3 pontos. Depois eles viajam a Salvador para pegar o Bahia, que é um jogo já complicado. O Bahia é um bom time, tem um bom treinador, mas tem oscilado bastante. É um jogo bem complicado de você tentar adivinhar um vencedor. O Atlético Paranaense tem um confronto direto após o jogo contra o Bahia, que é o Fluminense. O Fluminense precisando vencer um jogo, confronto direto, Fluminense e Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense jogando em casa, a obrigação deles é de ganhar o jogo. E a nossa também.
Pensando na nossa cabeça aqui. Depois eles têm um outro confronto direto, que é contra o Bragantino, também em casa. Então eles pegam o Fluminense em casa e na sequência pegam o Bragantino, que também é confronto direto, que tem 36 pontos, também na Arena do Furacão. Então tem essas duas sequências de confronto direto. E fecham o campeonato jogando fora, lá em Minas Gerais, contra o Atlético Mineiro. Essa draga que está o Atlético Mineiro, não sei em que condições, campeão da Libertadores ou não, se tá terra arrasada porque perdeu a Libertadores, ou animado porque ganhou a Libertadores. Então, com certeza vai chegar na última rodada o Atlético Mineiro sem obrigação nenhuma. Também tem muito isso. A última rodada, o Vitória pega o Flamengo no Maracanã, o Atlético Paranaense pega o Galo lá em Minas. Mas qual é o tesão desses times, Galo e Flamengo, na última rodada? Pode estar com o time misto, time reserva, querendo prejudicar um ou outro, sei lá. Então é muito complicado. Por isso que eu digo que a situação do Fluminense é essa: resolver a sua questão o mais depressa possível. Eu vou falar do Fluminense. Fluminense tem o Fortaleza em casa, no Maracanã. Depois tem o Criciúma também em casa. Sequência de 2 jogos no Maracanã. Fortaleza e Criciúma. O Fluminense tem que resolver a questão dele nesses 2 jogos. Fazendo esses 6 pontos, aí dane-se a última rodada, quem o Vitória vai pegar, quem o Atlético Paranaense vai pegar, se vai ter confronto direto ou não. O Fluminense fazendo esses 6 pontos, amigo, já dá um alívio legal, né? Porque só fica restando um ponto que pode ser conquistado contra o Cuiabá na penúltima rodada. Então, reforçando os jogos do Fluminense: Fortaleza em casa, Criciúma em casa, Atlético Paranaense fora, lá na Arena do Furacão, Cuiabá no Maracanã e fechando a rodada, fechando o campeonato, o Palmeiras no Allianz. Provavelmente o Palmeiras brigando pelo título com o Botafogo. Isso que é o problema. Por isso que tem que resolver logo o problema, nosso problema, nesses 2 próximos jogos contra Fortaleza e Criciúma jogando em casa, para não deixar para a última hora contra o Palmeiras brigando pelo título. Criciúma também tem 37, está na 16ª colocação, o primeiro ali na portinha para entrar, no Z4. Pega o Vitória da Bahia em casa, acho que o Criciúma ganha, tranquilo. Pega o Fluminense fora, acho que o Fluminense vem, esse é um jogo dificílimo para o Criciúma, o Fluminense no Maracanã. Aí eles voltam para casa para encarar o Corinthians, que é um jogo vencível para o Criciúma. A possibilidade é bem grande do Criciúma vencer o Corinthians jogando em casa. Pega o Flamengo também em casa. Então, Corinthians, você olha assim, Corinthians e Flamengo. Mas aquela questão, como é que vai estar a cabeça do Flamengo na penúltima rodada? Corinthians é meio barro, meio tijolo. Ganha, perde, ganha, perde. Teve uma sequência boa agora, mas não tem um grande time. Então, você pode encarar como jogos difíceis ou não. Então, Corinthians em casa e Flamengo em casa, uma sequência de 2 jogos, antepenúltima e penúltima rodada jogando em casa, em Criciúma, é uma boa tabela. E fecha jogando fora de casa um confronto direto contra o Bragantino. Acho que a tabela do Criciúma não é tão complicada assim. Vitória deve vencer, o Fluminense deve ganhar, Corinthians e Flamengo, e fechando com o Bragantino jogando fora de casa. Agora é o Juventude. Juventude que também tem 37 pontos. Pega o Grêmio, jogando fora de casa. Jogo difícil pro Juventude. Eu acho que o Grêmio vence esse jogo na Arena do Grêmio. Pega o Cuiabá já rebaixado em casa. Eu acho que o Juventude vence o Cuiabá. Depois pega o Atlético Mineiro fora. Que é a situação do Atlético Mineiro, que vem numa fase muito ruim. O São Paulo no Morumbi. E fecha jogando em casa contra o Cruzeiro. Os 5 jogos que restam para o Juventude também é bem complicado. Eu acho que desses times aqui, eu acho que o do Juventude e do Vitória são adversários bem complicados. Pode ser que dê ruim para eles aí, para ocupar essas 2 últimas vagas. Então, Juventude pega o Grêmio fora, o Cuiabá em casa, o Atlético Mineiro fora, o São Paulo no Morumbi, e o Cruzeiro em casa, Juventude e Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. E para fechar, o Bragantino, que é o 18º colocado,
que tem uma tabela também um pouco. O Bragantino, a gente olhando assim também é bem complicado, a tabela do Bragantino. Ó, São Paulo em casa, que é um jogo que se conhece, né? Um jogo regional ali, um Campeonato Paulista, estão sempre se enfrentando, já se enfrentaram no Campeonato Paulista, vão se enfrentar de novo. Então é um jogo que pode dar tanto o Bragantino como pode dar São Paulo. Eles jogam fora contra o Inter. O jogo contra o São Paulo é em casa, tá? Lá em Bragança Paulista. Depois eles viajam para o Sul para encarar o Internacional. Jogo dificílimo para o Bragantino. Acho que o Bragantino não vence esse jogo. Em casa eles pegam o Cruzeiro. O Cruzeiro também pode estar embalado pelo título da Sul-Americana ou não. Não sei como está a cabeça do Cruzeiro nesse jogo contra o Bragantino em casa, lá em Bragança Paulista. Depois eles têm dois confrontos diretos, que é o Atlético Paranaense na Arena do Furacão e o Criciúma jogando em Bragança Paulista. Então, dois confrontos diretos na última e penúltima rodada. Isso aí pode pegar para o Bragantino. De todos desses clubes que estão brigando ali pelas últimas duas vagas no Z4, para dar uma consertada aqui, acho que Bragantino e Vitória também, e Juventude tem jogos bem complicados pela frente. Criciúma, pode ser. Eu acho que o Juventude, Bragantino e Vitória. Vitória e Bragantino têm adversários, os últimos 5 adversários são bem complicados. Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acham. Eu sei que futebol é uma loteria, né? Que se fosse tão fácil assim você dizer quem vai ganhar, quem vai perder, todo mundo ganharia na loteria e as bets estariam falidas, porque todo mundo ia acertar os resultados dos jogos. É bem complicado porque o futebol ele é feito de detalhes. Qualquer detalhe você perde, num detalhe você perde uma partida. Mas olhando assim, eu acho que o Fluminense, olhando para o nosso Fluminense, ele tem que resolver essa questão o mais rápido possível nesses 2 próximos jogos no Maracanã. Deixa aí seus comentários. Belezinha? Tô indo nessa. Fui!